Porque quem era Mefibosete? Mefibosete, você pode encontrar isso lá no livro de 2 Samuel, capítulo 8 e capítulo 9, né? Mefibosete era o filho de Jonatas, filho de Saul, do rei Saul. Naturalmente ele era o terceiro na linha de sucessão. Ele morava em um palácio. Imagina o neto do rei, o queridinho do rei Saul, criado com toda a pompa, né? Ali com um staff de servos ao lado dele, para dar banho, para levar para brincar, para amamentar, para cuidar, né? Com todo luxo. Imagino que aquela criança de 5 anos já estava com sonhos. Criança sonha, e sonha fácil. Mas, de repente, toda a história de Mefibosete é mudada por uma tragédia. O pai morre na guerra. Na mesma guerra, morre o avô Saul. E, na hora de receber a notícia que essa tragédia tinha acontecido, a ama seca, a babá de Mefibosete, sai correndo com ele. Por que correndo? Porque uma notícia dessa, que o rei foi morto, os súditos todos têm que se preparar, porque alguém vai tomar posse do palácio. E naquela época os filisteus, eles vinham mesmo para cima. E eles ficaram com medo. Aquela moça ficou com medo, ela cuidava daquela criança. E na ânsia de correr, de se esconder ou de fugir, ela tropeçou e caiu com a criança. E a Bíblia diz que Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. Imagina aquela criança que sonhava em ser um futuro rei, que sonhava em liderar, em fazer coisas grandes, morando num palácio, é claro, acostumado com coisa boa, uma vida farta, com servos, com segurança. De repente aquela criança recebe essa notícia da morte do seu avô, morte do seu pai, e a tragédia veio para cima dele também. Ele fica paralítico. E uma alma caridosa, às vezes quando a coisa está ruim, aparece alguém para piorar as coisas, né? Pois uma alma caridosa pega Mefibosete e leva para a cidade de Lodebar. Lodebar, na sua tradução, Lo quer dizer não. Debar, palavra. Era um lugar sem palavras, um lugar que não se podia falar da história de ninguém, do passado, das virtudes. Era o fim do mundo. Era o pior lugar para alguém levar. Alguém seria para Lodebar. E lá foi ele para a casa de Maqui, morar em Lodebar. Quantas pessoas foram parar numa cidade sem palavras? Lodebar é uma cidade sem palavras. Não tem como descrever Lodebar, de tão ruim que era. E aquele menino com toda aquela tragédia, ainda parando numa cidade dessa, sem esperança. Isso só trouxe feridas. Aquele menino ficou muito ferido, machucado, por tudo isso que aconteceu na vida dele. Mas Davi assume o reinado no lugar de Saul. Em determinado tempo, não foi logo imediatamente, mas em determinado tempo, Davi, aqui em 2 Samuel capítulo 9, Davi disse assim: alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas. Tem alguém da casa de Saul para eu usar de benevolência? Eu quero abençoar alguém da casa.
ficou alguém da casa de Saul. Aí apareceu um servo chamado Ziba e disse assim, né, existe sim alguém, é Mefibosete. Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés. Ele diz, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Sabe, queridos, como a gente vê essa palavra aqui? Alguém chama você para ser abençoado. Ei, você conhece fulano? Aí fala seu nome. Você conhece alguém com essa característica? A pessoa sabe que é você. Eu quero eu quero abençoar. Eu quero dar um emprego, eu quero compartilhar isso, eu quero entregar isso, eu quero dar um presente. Mas essa pessoa do coração, ao invés de ficar alegre por você, fica triste ou quer fazer você não chegar até aquela bênção. Nem todo mundo vai querer o teu sucesso. Alguns vão querer, contudo que o teu sucesso não seja maior do que o deles. E Ziba estava nessa situação. Davi falando, tem alguém? Tem, mas ele é aleijado. Por que ele disse isso? O que ele foi falar da tragédia, da situação daquele jovem? Tem sim, mas ele é um aleijado, não prestável, não serve para nada. Ele é um aleijado de ambos os pés. E Davi falou, manda chamar, eu quero que ele venha. E disse Ziba, ele está na casa de Maqui, em Lodebar. Então o rei mandou chamar. E lá no versículo 7, quando Mefibosete chega, ele se apresenta, eis aqui o teu servo. Naturalmente, carregado pelas pessoas, ou uma cadeira de roda, ou em algum suporte dessa natureza. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Sabe, queridos, quando ele chega diante de Davi, Davi disse, olha, não temas. A primeira coisa que ele falou foi, não temas. Porque naturalmente ele notou a expressão, ele notou que aquele jovem estava com medo, estava talvez com um olhar de desconfiança, né? Estava todo ferido. Ele disse, não temas, fica com medo não. Eu te trouxe aqui para te restituir todas as terras, todo o patrimônio do teu pai, patrimônio de Saul que ficou para o teu pai, Jonatas. Eu vou te dar isso, vai ser teu. Sabe, queridos, Deus, ele quer restituir. Deus tem restituição para nós, mas nós não podemos ficar presos ao passado. Davi tinha uma aliança com o pai de Mefibosete, com Jonatas. Eles eram amigos, eles fizeram uma aliança, um pacto entre eles. E Davi se lembrou de Mefibosete porque ele se lembrou da aliança. Assim como Deus tem uma aliança conosco através de Abraão, através de Jesus, ele confirmou essa aliança. E ele não se esquece dessa aliança. Por isso, ele vai ter restituição para você. Ele vai te chamar para restituição. Mas aquele garoto, aquele jovem já, Mefibosete, estava tão ferido, tão machucado por ter os seus sonhos atropelados, que quando ele chegou diante de Davi, e Davi falou que ia restituir, ele disse, o que o Senhor está olhando para mim, entre outras palavras? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha como ele se achava tão pequeno, tão incapaz, tão fim da linha. Também passou alguns anos em Lodebar, no meio de um povo sem palavras, sem futuro, sem sonhos, sem projetos, sem propósito. Ele disse, o que o Senhor quer comigo? Um cão morto como eu?
Olha como ele se via como um cão morto. Sabe, queridos, ele estava se vendo tão pequeno, tão pequeno. E ele se inclinou. Quem é o teu servo para que tu tenha olhado para um cão morto como eu? E Davi disse para ele: olha, Mefibosete, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Era o renascimento dos sonhos de Mefibosete. Ele saiu daquele palácio e foi parar em Lodebar, aleijado, sem futuro, sem história, sem o pai, sem o avô, sem a família, sem as mercês do palácio, sem honra. Mas agora ele estava sendo restituído, tanto o patrimônio que lhe pertencia, quanto a mesa do rei. O rei disse: você vai comer pão à minha mesa. Agora, de uma vez por todas, você vai morar aqui no palácio. E outra coisa, Ziba e toda a sua família vai trabalhar para você. Eles vão arar a terra, eles vão cultivar. E todos eles, seus filhos, toda a sua geração vai trabalhar para você. E você vai ser o dono de tudo, de todas as terras do teu avô, do teu pai. Restituição. Comer à mesa do rei. É isso que o Senhor quer fazer. Você que está se vendo tão pequeno, tão machucado, tantas tragédias, tanto problema aconteceu na sua vida. O Senhor quer trazer você de volta para a mesa do rei, lugar de honra. E quer restituir aquilo que você perdeu. A restituição, esperando por você. A primeira restituição é que Ele vai curar as tuas feridas. Ele vai mudar a tua história e vai restituir a alegria da salvação. Ore comigo agora, Pai querido, Deus maravilhoso. Eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã. Eu não sei o que aconteceu na sua história, não sei o que foi tirado desta vida, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que nos traz de volta para a mesa do rei. Do monturo, o Senhor levanta o necessitado e o faz assentar com os príncipes. Que o Senhor resgate essa vida. Que o Senhor traga a restituição para tudo que foi perdido. E que o Senhor venha restituir a alegria da salvação, a honra, a prosperidade, a cura, a saúde, a paz, em nome de Jesus. O Senhor venha restituir a tua família, a tua casa, as tuas finanças, a tua saúde, a tua honra, a tua alegria, em nome de Jesus. Tome posse disso e declare: eu sou do Senhor. Eu estou de volta para a mesa do Rei.